damos início a essa semana de palestras, de estudos, de muita alegria, de muita fraternização, comemorando o nosso 16º aniversário. E acredito que essa semana, esse ano ainda é um ano mais especial, no qual a nossa casa tem alguns passos muito importantes. Nosso próximo salão aí, a ampliação da nossa casa está, graças a Deus, de vento em pouco, então acreditamos que esse ano também nós consigamos ampliar aí a nossa capacidade e também entendemos que quando o trabalho está pronto, né? O trabalhador está pronto, o local está pronto, o trabalho vai aparecer. Então temos certeza que muita coisa ainda boa há de ser preparada e já está sendo preparada para a nossa casa, para todos nós. Então é com grande alegria que iniciamos essa noite de hoje. Não poderíamos ter uma palestra melhor que o Roosevelt e sua esposa Jo, que vem sempre com tanto carinho, trazendo muito conhecimento, muitas informações acerca da doutrina bendita que é o Espiritismo. Roosevelt, palestrante, escritor, aqui de Barra Bonita e no mundo afora, né? Então é com muita alegria que cumprimentamos cada irmão que aqui se encontra, trabalhador, cada colaborador, frequentadores, amigos de outras casas. E, mais que especial, abraço e agradecimento à irmã Anastácia pela sua equipe, a toda a espiritualidade amiga que nos recebe com tanto carinho, que preparou cada detalhe dessa noite de hoje para que aqui estivéssemos recebendo tudo aquilo que necessitamos e, com certeza, também doando um pouquinho o melhor de cada um de nós para os trabalhos, para tanta coisa boa que está sendo gerada nessa noite de hoje. Então, que seja uma semana abençoada, uma noite de muita luz. Jesus te abençoe, seus mentores, seus equipes por aqui. Cada um de nós consiga aproveitar tudo que está sendo preparado. Muito obrigado, Jesus. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Você desculpa, mas esquecemos de fazer a prece inicial da casa. Fiquei emocionado aqui. Então nós vamos fazer a nossa prece cantada. Ainda já cantamos aqui hoje. Vocês acompanhem a gente, Sandra Quanta Luz? Você não faz isso, né? Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa
Eu vou dizer assim que eu falei que ele queria almoçar, ele se emocionou. Boa noite aos amigos. Boa noite. Que Jesus nos permita experimentarmos um pouco da sua paz. Mas nós sempre iniciamos agradecendo a oportunidade de estar aqui. Aniversário de Casa Espírita é uma coisa que eu gosto muito. Porque um dia morreremos. Todos. E o que vai ficar são os serviços dedicados ao bem. É aquilo que nós produzimos e que nós nem sabemos até onde os benefícios poderão ir. Então é realmente uma data para se comemorar uma situação, uma condição onde damos um passo a mais numa casa aberta, funcionando e divulgando Jesus. Eu não tenho dúvidas de que hoje Jesus é necessário. Mas para os dias que virão, analisando a sociedade à nossa volta, ele ainda vai ser muito mais. Então, aos trabalhadores, dirigentes, voluntários desta casa, fica a nossa manifestação de respeito e de gratidão pelo trabalho feito em meu nome, em nome da Ju. Aos espíritos amigos, que sem eles o trabalho seria impossível de ser realizado, fica também a nossa gratidão. E particularmente a ela, Jo, minha companheira, que dificilmente alguém consegue ver qualquer coisa minha sem ela estar no meio. Então fica aqui também registrada a minha gratidão. Mas vamos trabalhar porque hoje a nossa reflexão é especial. No final da comunicação que tivemos agora, a irmã Anastácia disse que nós deveríamos ter uma noite com muita alegria, e eu vou tentar. Allan Kardec, 275 é a questão. Ele encerra a resposta fazendo uma indicação de leitura. Ele termina dizendo assim: leiam os Salmos. E é isso que nós vamos fazer. Nós que já estamos estudando as questões pertinentes ao amor pessoal, à autoestima, ao relacionamento que a criatura tem com ela mesma, tão difícil de ser compreendido, encontramos nos Salmos, sob a orientação de Allan Kardec, um material vasto, onde ali existem nos Salmos várias declarações de amor de Deus para você. E nós nem sempre percebemos isso. São manifestações claras porque os Salmos são uma versão poética do Evangelho. Então é necessário sensibilidade para compreendê-lo. E quando nós olhamos para as pessoas hoje, todas as pessoas, e não só na casa espírita, mas além dela, olhando as estatísticas, todos apontam que os índices de depressão aumentam, de ansiedade aumentam, os casos de suicídio em pessoas cada vez mais jovens aumentam, e alguma coisa nós não entendemos. Porque se Deus, que é soberano, tem um grande amor pela sua criatura, qual é a razão de nós nos sentirmos tão enfraquecidos para as lutas que chamam a todos? Qual é a razão para nós conhecermos Jesus, conhecermos o Evangelho e sermos uma manada que caminha pela vida entristecidos, enfraquecidos diante das dores e das lutas? Aí lembramos dos companheiros que nos precederam, que relatam o Evangelho, que eles entravam nas arenas de Roma para enfrentar os leões, cantando. E aí eu fico pensando, eles encontraram o Evangelho, alguma coisa que nós não encontramos, que por muito menos a gente chora, por muito menos a gente anda desanimado, abatido. E começamos a estudar, então, as questões pertinentes a esse amor ainda desconhecido por nós, mas necessário para entendermos toda a doutrina espírita, todo o Evangelho. E entre as questões que encontramos no Salmo, existe uma muito especial. Salmo 139, 13º ao versículo até o 14º, e ele escreve assim, o salmista escreve assim: que você foi criado de maneira especial e admirável, porque Deus só faz coisas maravilhosas e fez você. E quando a gente escuta isso,
a gente escuta com a insignificância de quem pegou uma frase pronta num para-choque de carro, é o que é. Tá bom, muito obrigado. Legal. E aí eu tenho a intenção de fazer vocês entenderem o que isso significa, o que é isso que vai sustentar nas lidas diárias. Então eu vou pegar uma versão mais humanizada, materializada, que talvez eu consiga tocar mais no coração de vocês. Eu vou dizer uma coisa, dar uma notícia, eu quero que vocês reajam de verdade, do jeito que vocês reagiriam na casa de vocês. Pode ser sim ou não? Sim. Sim. Tá. Então é o seguinte, acabei de conferir e você ganhou sozinho na Mega Sena acumulada. Tem casa que fala, eba. Aí eu oro para Deus para que não ganhe. Não faz sentido. Agora eu vou dizer uma outra coisa para vocês reagirem da mesma forma, pode ser? Muito bem. Deus te criou de maneira especial e admirável, porque só faz coisas maravilhosas e fez você. Agora vocês começaram a entender. Porque compreender o amor de Deus pela sua criatura é fundamental. Saber que Ele não nos fez aos bandos. Deu uma ordem e brotou um monte de nós. Não, Ele nos conhece um a um. E em várias passagens Ele destaca isso, de que nós somos criados com um propósito, com um plano. Então Ele criou você, depois você, depois você. E isso deve ser fundamental. Para o dia que você estiver desanimado, abatido, que o mundo de provas e expiações faz isso com facilidade, tira o seu ânimo, a sua vitalidade, a sua importância, faz com que você não se sinta nada, você possa pensar, a inteligência das inteligências, a causa das causas, o Senhor de tudo que existe me criou. Eu posso nem saber qual é o meu propósito, mas que tem. Porque Ele só faz coisas maravilhosas. E para ter uma ideia dessa grandiosidade, vocês gostam de praia, sim ou não? Sim. Praia, gosta. Cachoeira, gosta ou não? Sim. Bonito, né? Cachoeira, né? O que mais? Montanha, já foi para montanha? Já foram ou não? Montanha é bonita. Bonita não é? Não, um pouco mais de força, igual alguém que gosta. É legal. O que mais? Lagos. O que mais? Pensa em um céu estrelado à noite. É bonito, ela não é? Então olha para mim agora, Espírito. Tudo isso vai acabar. Das criações de Deus, a única que não vai ter fim é você. É você. O resto vai acabar. Você pode viajar aos 4 cantos do mundo, vai visitar um monte de coisa maravilhosa, vai nos grandes museus, obras-primas caras, e sabe que tudo um dia vai acabar. Você não. Quando você começa a entender o investimento do Criador em você, você começa a olhar para a vida assim, não, tem alguma coisa de mim que eu não entendi. Tem alguma coisa, um valor em mim que Ele já viu e que eu ainda não vi. Porque quando isso foi encontrado em você, você tiver a posse disso, sabe o que acontece? Ninguém mais tem a capacidade de te tirar valor, competência, importância. Ninguém tem mais. Porque mesmo quando você erra, você fica com a sua autoestima inabalável, porque errar faz parte do processo evolutivo. Importância está na minha natureza. Isso é ninguém toca. Se eu errar, se eu falir, se eu quebrar, se eu tomar decisões erradas, eu não sou, por isso, menos importante. Porque Ele só faz coisas maravilhosas. Mas quando é difícil de entender, nós caminhamos um pouco a mais. E encontramos antes de Jesus o profeta Isaías também deixou isso claro e a gente não percebeu. 45 é o versículo, 15º é o item onde ele vai escrever o seguinte. Ele pega como referência um amor que a gente conhece para ficar mais fácil de entender. É uma forma didática. Ele pergunta assim, mas perguntando assim, ó, pode uma mãe esquecer do seu filho? Quem é mãe? Levanta a mão. Você esquece do seu filho? Tem certeza? Você esquece do seu filho?
Você esquece do seu filho. E ele pega uma coisa que a gente tem como medir. E ele conclui assim: pode uma mãe esquecer do seu filho? Pois bem, mesmo que a tua mãe esqueça de você, eu não te esquecerei. E aí nós começamos a pensar, o que eles viram em você que nem você viu? Que importância é essa? Que obra é essa? E toda essa reflexão que construiu essa narrativa de hoje também deu origem a um livro com esse título, Autoestima, Você é a Obra-Prima da Criação, que eu e a Jo fizemos. E começamos agora a trabalhar para levantar essa bandeira de que é importante você dar valor para você. Aí voltamos de novo para a sociedade. Aquela malta de pessoas aflitas, angustiadas, de mau humor, tristes. Senta no comércio hoje e tem gente com um cara tão feia para te entender que dá para você. O que você quer? Eu vim só pedir desculpa por ter te atrapalhado. Porque dá até medo de pedir um produto, vai ter latado. Então a gente percebe assim. Então é uma sociedade adoentada. Então eu tenho que encontrar valor em mim. Se Deus, soberano, absolutamente poderoso, usou do seu tempo para me criar, tem em mim algo muito especial, que o mundo não descobriu, se nem eu descobri, mas que existe. Então, se apegar a isso, construir essa realidade dentro, aí é tarefa de cada um. É tarefa de cada um. Você que tem que começar a falar para você. Que hoje eu tive cumprimento das pessoas, você fala assim: e aí, tudo bem? Como é que você vai? O que a gente fala? Não, que nem você. A gente se diminui. Como é que você vai? Indo, levando, tocando, empurrando com a barriga, na luta. Estamos aí, do jeito que Deus quer. E Ele não quer nada, porque se Ele quisesse, Ele fazia. É Deus. É você que tem que querer. É você que tem que olhar para a sua vida e dizer: está dando tudo errado, mas a inteligência das inteligências me criou, então tem lição aqui. Isso não é o meu valor, é o que eu tenho que aprender, é o que eu tenho que me desenvolver. E aí, começamos a entender isso. Vamos buscar então uma regra de conduta para conduzir a nossa vida. E a regra de conduta é a mesma de sempre. Os 10 mandamentos. Conhece ou não? Ele é de uma beleza tão profunda, ninguém respondeu o que é que eu conto, Pai Santo. Quer dizer, eles são de uma beleza tão importante. Vê isso, Espírito. Eles são de uma beleza tão irretocável que o Código Penal de qualquer país, hoje, 2025, não consegue revogar um dos itens dos 10 mandamentos. Continuam todos atrás. Nem que as nossas leis adiantaram, dobraram-se os séculos e qualquer advogado que olhar para os 10 mandamentos vai falar: está valendo até hoje. Não tem como tirar um item daqui. Mas eu acredito que lá, Cobiano, Jesus devia ter um brasileiro. Devia ter um brasileiro. Que aí Jesus cobra deles andarem nos 10 mandamentos, devia ter um brasileiro, porque alguém falou assim: Senhor, 10? 10 é muito, não dá nem para guardar 10, não dá para resumir. E Jesus disse: dá 6. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O seu amor, o amor que você tem por você, mede, pauteia todas as outras questões, tudo, até o amor que vai dar para o próximo, depende do que você tem por você. E se o seu amor que você tem por você é ruim, você dá para o próximo e faz mal. Mas é o que você tem para dar. Então aí todos os crimes passionais que não nos deixam mentir. Então é fundamental que você comece a entender e ver carinho, amor, afeto por você, porque é essa a medida de tudo. Mas por que a gente não tem amor por nós próprios? Por um equívoco de compreensão. É só a gente começar a falar de autoestima, que você é importante, que você tem valor, que você tem que se amar, que sempre alguém, se é que um de vocês já não pensou, isso não é orgulho, isso não é vaidade, isso não é egoísmo, eu gostar de mim, eu sou importante, não é egoísmo, e não é uma dúvida destituída de razão, porque são coisas distantes,
mas com concepções próximas, mas distantes. Porque quem é egoísta acha que ele é bom e ninguém mais é. Quem tem autoestima elevada acha que ele é bom e qualquer um pode ser, só você não sabe. A diferença é colossal. Quem ama a si mesmo se cuida. Quem é egoísta quer tirar dos outros para ter para ele. São coisas distantes. O amor que você deve nutrir por você, o amor que você deve aprender a ter por você e manifestá-lo, que a autoestima anda dentro, você perguntar, você gosta de como você é? Sabe que a gente responde automaticamente? Sim. Sim, a gente responde que sim. Só que não é verdade. Porque a autoestima, não adianta perguntar o que é que você acha, se você gosta de você, se você gosta de como você é, age e procede. Não adianta. Você precisa olhar para o comportamento da criatura. Se você, na prática, no dia a dia, tem cuidados para com você, aí nós vamos separar. Aí nós vamos saber exatamente quem tem e quem não tem. Então a resposta mais correta é essa. Você tem autoestima? A resposta correta é: preciso pensar. Preciso ver como é que eu me trato. Preciso prestar atenção em mim, senão não sei nem dizer, porque automaticamente todo mundo fala. É igual quando você encontra na rua alguém fumando, está fumando lá. Aí você conta, você ficou sabendo? Nasceu na filha do fulano de tal, e ele que está fumando fala assim, o importante é ter saúde, né? É uma coisa séria. Ele está acabando cadeira e falando que o importante é ter saúde. Então a gente vive no automatismo. E se você perguntar se ele gosta dele, sabe o que ele vai falar? Sim. Então tem que fazer uma análise. E saber claramente que gostar de mim não tem nada a ver com orgulho nem com egoísmo. É respeito à obra-prima da criação. Com relação ao meu corpo, o Evangelho é claro, é templo do Espírito. E aí você fala assim, não, sabe o que é? É que eu li o Evangelho outro dia, que eu devo, assim, para seguir Jesus, renunciar a mim mesmo. Já viu isso ou não? E a gente confunde tudo. O que nos falta não é obra básica, é dicionário. Porque renunciar não é viver relaxado. Não é comer de qualquer jeito, não é dormir de qualquer jeito, não é ficar estressado o dia inteiro, não é nada disso. Porque tem gente que vem para o centro espírita buscar ajuda espiritual, não aguento mais a vida. Sabe o que ele precisa? Descansar. Ele acorda atrasado, sai correndo, corre com pressa, briga o dia inteiro, volta para casa, briga lá em casa, sai doido, você... Deve ser os espíritos. Deve ser o obsessor. E o obsessor está sentado assim, olhando e falou assim, coitado, vai se matar, daqui a pouco está aqui, não vai dar nem tempo de eu fazer o mal que eu queria. Então é essa a questão. É cuidar-se. Isso é obrigação espiritual. Então quando Jesus fala renuncia a você mesmo, não é renunciar ao que é mais fácil. Para tomar banho, para escovar o dente, não é fácil, espírita. É mais embaixo o assunto do Evangelho. O renunciar é assim, ó. Alguém gritou com você na rua, aí você vai falar assim, ó, por mim, eu ia falar um monte para ele. Mas como eu já aprendi Jesus, eu vou renunciar ao que eu faria, eu vou fazer o que ensina Jesus. É mais difícil. Alguém te ofende, machuca, marcou, assim, por mim, ia lá, nossa, ia dar tanto na cara dele, por mim, mas eu vou renunciar o que eu faria para fazer o que ensina o meu Senhor. É essa renúncia que ele pede. É renúncia comportamental. Não é viver relaxado. Muito contrário disso. É fundamental que você tenha cuidado, porque imagina assim, ó. Você compra um presente do teu filho, sim ou não? Aí você vê, não, quem não comprou, só responde assim, segue a maioria que dá certo. Você comprou um presente pro seu filho, sim ou não? Sim. Aí você vê ele cuidando do presente, guardando, brinca, bota no sabe, todo capricho com o presente. Você gosta sim ou não? Sim. Agora você compra um presente pro seu filho, acabou de estar jogado, você gosta? Não. É você. Deus te criou, te possibilitou a encarnação. Você tem um corpo que não é o melhor, mas é o ideal para você ter que aprender. Então, quando você cuida dele, você agrada a Deus.
Ele fala, eu investi, mas eu estou vendo que ele está reconhecendo minha dedicação, meu cuidado para com ele. É cuidado. Então, quando nós falamos em, por um outro lado, você renunciar a si mesmo, não é se abandonar. É renunciar aquilo que nos traz para a terra. Renunciar a vaidade, orgulho, egoísmo, que não tem nada a ver com eu gostar de mim, com eu cuidar de mim. Aí você vai estar pensando assim, você não está entendendo. No meu caso, todo mundo que quer contrariar se sente exceção. No meu caso, o meu problema de baixa estima não é comigo, não, é com as pessoas em volta. Você precisa ver como meu marido me trata. Você precisa ver como minha esposa me trata. Você precisa ver os companheiros do centro espírita, estão nem aí para mim. Minha família só me põe para baixo. E aí ele vai colocar, não sou eu, é as pessoas em volta que me põem para baixo. Eu tenho que insistir na definição. A autoestima não tem nada a ver com o que as pessoas pensam de você. A autoestima está ligado única e exclusivamente à sua opinião, a seu respeito. Sim, mas o que isso vai mudar com o tratamento das outras pessoas? Tudo. Tudo. Espírito, fala uma coisa para mim. Por quê? Por quê? Porque algumas pessoas gritam com aquele, com aquele e com aquele. Mas com esse não. Como é que eles sabem com quem eles podem brincar? Como é que eles sabem que eles podem gritar? Porque tem gente que trata mal aquele, esse, mas esse não. Como é que as pessoas sabem com quem que elas podem abusar? Quem que elas podem colocar apelidos depreciativos? Quem que elas podem tratar mal? Como é que elas sabem? Porque elas não tratam todo mundo mal. Porque elas sabem quem que elas podem e quem que elas não podem. Eu não sei. Mas Emmanuel, Pensamento e Vida, ele nos dá uma contribuição muito importante. Ele escreve assim: o pensamento cria a vida que desejamos pelo reflexo de nós mesmos. Reflexo. Eu projeto para fora o que está dentro. O pensamento, como você pensa, inclusive, a seu respeito, o pensamento cria o mundo que desejamos através do reflexo. Está na introdução da obra. Reflexo de nós mesmos. É como se houvesse uma comunicação inaudível, onde você inconscientemente comunicasse às pessoas: ó, quero avisar, não tem valor nenhum, tá? Pode gritar à vontade. E sem saber como, as pessoas captam. Ela grita com esse, com esse não se atreve, com esse não se atreve, com esse ela já grita de novo, e assim vai indo. Fora raras exceções. Mas há um comportamento que exterioriza de nós. É vibracional. As pessoas sabem quem tem valor e quem não tem valor para si mesmo. Não tem nada a ver com os outros. Aí você fala assim: muito bem, Deus, como é que eu faço então para mudar a minha autoestima? Primeira coisa, espírita, saiba quais são os seus pontos fortes. O que é que você tem de positivo? O que você é bom? Responde aí mentalmente. Quer apostar que a maioria ficou assim? Sabe aquele, quando o computador trava, vai... Eu sou bom? Como assim eu sou bom? Sou bom? Quer ver? Não, tem bastante coisa que eu sou bom. Sou bom, por exemplo, em... não, tem que pensar. Modo avião. É isso que eu estou falando. Modo avião. Na próxima palestra eu vou falar. A gente entra em modo avião quando fala uma pergunta de você. E você se conhece desde quando você nasceu. Cara, você saber responder isso. Mas é um constrangimento. Não é? A gente aprendeu errado, confundiu com orgulho e egoísmo. A gente acha feio e fala assim: eu sou trabalhador. Sem constrangimento. Eu sou um bom pai. Eu sou honesto. A gente acha feio falar coisas de nós mesmos com propriedade para que os outros sintam que é verdade. Eu sou dedicado. Quando eu falo que vou aprender, eu aprendo e acabou. Isso tem que estar vivo na sua cabeça. Isso tem que ser uma coisa clara em você.
Tem que ser claro esses valores. Aquilo que você tem de bom. Aí você fala assim, Russo, para com isso. Você tem que fazer palestra de autoajuda. Esse negócio de ponto forte, ponto negativo, isso é de psicólogo, isso é de autoajuda. Tudo bem, filho, tá bom. Então vamos mudar. Esquece pontos fortes. Vamos para o Evangelho e pegamos as parábolas dos talentos, que é a mesma coisa. O Senhor da vinha chegou, chamou os seus criados e deu 5 talentos para um, 3 para outro, 1 para outro. Atenção, por que ele deu 1 para aqueles 5 para o outro? Porque já sabia que cada um dava conta. Aquele que ganhou 5, multiplicou, negociou, fez um monte de coisa, virou 10. Aquele que tinha 3, o que fez? Também se virou, se dedicou, correu atrás. Dos 3, fez 6. E o que tinha 1, o que fez? Enterrou. E por que ele enterrou, já que vocês são bom de evangelho? Por que ele enterrou? Não tem uma palavra importante. Que ele a ideia é essa, mas tem uma palavra no evangelho que é importante todo mundo saber agora. Por que ele enterrou o talento dele? Medo de quando os patrões chegassem ele tivesse perdido. Medo. Então, só que eu tenho uma outra coisa para contar. Eu já pensei, acho que eu não sou bom em nada. Acho que eu não sou assim bom, não me destaco em nada, não sou bom em nada. Então, deixa eu falar uma coisa para você, é só você procurar melhor. Porque tem quem ganhou 5 talentos, tem quem ganhou 3, tem quem ganhou 1, mas não tem ninguém que não ganhou nenhum. Então, o que tem, tem. Você precisa dedicar mais carinho e atenção a você. A você. Por que, Espírito? A gente assim, mas não temos que pensar no próximo. Gente, não existe nada melhor para pensar no próximo do que uma pessoa que se ama. Porque quando a pessoa é amarga e azeda, ela é azeda até para ajudar os outros. Eles aceitam ajuda porque está precisando. Então aceita. Esses dias eu estava numa casa espírita e eles sorteiam livros. Sorteiam livros. Não tem livro que estranha dele. Fica assim, vamos sortear agora os livros para os irmãos. Tá bom? Tá bom. Aí começou, deu um papelzinho com o número. Aí começou, número 10, número 50. Aí a pessoa que entregava e falou assim, 50, você, pelo amor de Deus. Eu achei que ele ia chamar a pessoa na frente, dar um abraço, você olha, tá bem, você jogo de truque. Jogando no truque. Que isso? Então, o que acontece? Uma alma afetuosa, que aprendeu a se amar, se cuidar, ela é muito melhor aos bons espíritos, que quando eles não acham esses, tem que pegar a alma azeda mesmo. Tem que pegar a alma azeda, né? Ele vai doar a marmita, mas briga com o mendigo. Né? Então é isso que eu estou falando. Então nada é melhor do que alguém que está com a sua autoestima edificada. Que alguém liga, ofende. Ah, não liga, ela sabe quem é ela. É quem está ofendendo que não sabe. Isso é construção. É construção que você faz em você, dentro de você. Então dá atenção a você. E o caso é tão sério, mas tão sério, que um dos maiores desastres da encarnação humana é o autoextermínio. Sim ou não? Sim. Suicídio. Suicídio é uma derrogação das leis de Deus, é render-se. O suicídio é uma das coisas mais graves que pode acontecer com o espírito encarnado. É o desperdício da oportunidade, compromete a vida de todo mundo em casa, que ninguém se mata sozinho. Você compromete a saúde da família toda. Então isso é grave. E por que eu estou falando isso que não tem nada a ver com autoestima? Porque Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, 952 é o item, ele faz uma pergunta muito interessante aos espíritos, que tem tudo a ver com autoestima. Ele pergunta assim: aquelas pessoas que criaram necessidades que poderiam ser dispensáveis e que acabaram, então, judiando de si mesma, comprometendo a sua vida na Terra,
comendo mal, dormindo mal, não bebe água, sempre estressado, sai correndo, volta correndo, almoça correndo, dorme correndo, não tem tempo, atividade física, não tem nada. Essas pessoas, pergunta Allan Kardec, cometem suicídio? Quem não liga para si mesmo, tem uma vida irregular, não olha a rótula de nada, come o que dá, se empanturra, bebe demais, come demais, ou não bebe, ou não, enfim, não cuida de si mesmo. Comete suicídio. Essa é a pergunta. E a resposta não é menos profunda. Você responde assim: sim, é uma espécie de suicídio moral. E Allan Kardec, como nasceu ontem, com a expressão 952A, que essa é mais perigosa ainda, essa é mais comprometida. Ele pergunta assim: muito bem, então é o seguinte, aqueles que vão se matando aos poucos no decorrer da vida, por tudo isso, não cuida de si, não tem tempo para si, não tem atividade física, o corpo vai sobrevivendo do jeito que dá, come mal, bebe mal, tudo mal. As pessoas que vão se matando no decorrer da vida, pergunta Allan Kardec, são mais ou menos culpadas do que aqueles que tiram a vida no momento de desespero? Pergunta boa, né? A gente diz assim: coitado do irmão, se matou, foi pro vale do suicídio, está no umbral, não sei da onde, preocupado com eles. E não liga pra gente que está se matando aos poucos. Allan Kardec pergunta: é mais ou menos grave quem vai se matando todo dia um pouquinho com uma vida irregular, sem cuidados consigo mesmo? É mais ou menos culpado do que aquele que tirou a vida no desespero? Resposta dos espíritos: é mais. Porque ele teve tempo de pensar no mau caminho em que estava. Quem tirou a vida no desespero, se pensasse um instante, não faria mais. Aquele momento de aflição, surto psicótico, a profunda depressão, ele estava sem tomar conta de si, é um momento de desespero e ele tira a própria vida. Os outros, diz Allan Kardec, têm tempo de pensar no que estão fazendo, no mau caminho que estão adotando para a própria vida. E a gente acha bonito ser assim. Já viu, não? Você fala assim: vamos caminhar. Eu, com a vida que eu tenho, não, você não está sabendo. Sou muito ocupado, não tenho tempo para nada. Nossa, nem almoço, eu corro de manhã, corro de tarde, corro de noite. Acha legal falar isso dos outros, é legal, né? Ele vai falando esse tipo de coisa. Academia, gente, eu tenho tempo para academia, que ó. Aí a vida dá um tempo, ela acha um tempo para você, chama AVC. Ela acha, já que sua agenda está cheia, a vida fala assim: vou te ajudar, né? Vou achar um tempo na sua agenda, infarto. Ela acha um tempo, não é legal isso? E assim funciona. Por quê? Porque os cuidados com o corpo são o templo do espírito. Então, muita gente vem para a casa espírita e não tem problema espiritual. De ser obsediado, de ser ator. Não, o que tem é uma alma abandonada. Uma alma relaxada. Uma alma sem cuidados. E querendo resolver o problema de todo mundo na melhor das intenções. Então é fundamental que venhamos a entender. Vamos olhar para a sociedade à nossa volta doente. As pessoas não sorriem, estão sempre bravas, irritadas. E isso é o quê? É você estar fora do seu propósito. Fora daquilo que você nasceu para ser. Que é amar-se e produzir o bem, estando feliz por isso. Feliz. Nós caminhamos casas espíritas no país inteiro. E ela é testemunha de quantas vezes nós somos mal recebidos na casa espírita. Por pessoas ásperas, grosseiras, que estão na frente da casa espírita. Aí, depois que eles recebem a gente de qualquer jeito, chega aqui na frente e fala assim: meus irmãos, é com o coração cheio de alegria, no trabalho, na felicidade, nós recebemos o nosso irmão.
eu começo a ver onde é que caiu a alegria, porque eu não tinha em algum lugar aqui, que não é possível. A cara fechada, amarrada, triste. Não é disso. Baixa uma canção para o voz. Absolutamente. Então é fundamental você falar assim, para tudo, Espírito, para tudo. Você tem que ajudar as pessoas, ok? Mas não esqueça de se incluir. Não esqueça de se incluir. Não esqueça de estar inserido no seu processo. Assim, eu quero ser uma pessoa boa, então comece por você. Eu quero ajudar o próximo. Nenhum próximo é mais próximo do que você. Então começa ali. E aí nós vamos mudando. E é tanto assim, imagina assim, ó. Domingo eu tiro o dia para descansar. Tudo bem ou não? É mentira, é só uma força de exemplo, senão já vai olhar feia para mim. Então assim, vamos supor uma ideia que domingo é dia para descansar. Tudo bem ou não? Tudo bem. Aí ele fala assim para mim, Bruce, você não pode ajudar eu a fazer um serviço lá em casa, precisa descarregar um caminhão de cimento, precisa fazer alguma coisa lá. Aí eu falo assim, se eu falar para ele que é o dia de eu descansar, como é que vai ser, Espírito? Não, fala aí. Hoje é meu dia de não posso, que é meu dia de descansar. O que a gente vai falar? Gente, você não sabe o que aconteceu. Fui pedir ajuda, sabe o que ele falou? Queria de descansar. Mas que absurdo! Queria descansar. Você acha que pode descansar outro dia? É ou não é? Ele sabe o que eu tenho que falar para ele? Nossa, meu pai está mal no hospital. Nossa, até queria, mas tem que inventar. Uma pessoa sabia que a gente acha feio lá. Esse dia eu separei para cuidar de mim. A gente acha feio. A gente tem que inventar a história triste. A gente acha feio assim, ó, esse horário é o horário que eu caminho, não posso te ajudar. Pode ser outro horário, mas esse horário aqui eu tenho um compromisso comigo. A gente acha feio falar isso. A gente acha feio. Então a gente se abandona. Aí, quando nós vamos entendendo esse processo, nós vamos entendendo passo a passo, nós começamos a descobrir uma coisa interessante. Espírito, vou dizer uma coisa, espero que não seja uma notícia muito triste para você. Você vai ter que se suportar para sempre. Vai ser impossível você se livrar de você. Então você só tem uma chance. Aprenda a gostar de você. Porque tem gente que está tão maluco que mora sozinho e está pensando em fugir de casa. Não, você não vai se livrar de você. O importante é que você entenda. E você tem que fortalecer em você, sabe por quê, Chica? A gente fica esperando viver com pessoas amorosas, com pessoas fraternas. Todo mundo quer viver com gente assim. Quer ou não quer, Chica? Sim. Então vocês estão no planeta errado. Não. E na Terra, você vai trombar com gente azeda. Eu conheço gente que Jesus só ama porque ele não tem que conviver. Porque se ele tivesse que conviver, é impossível. Não, é impossível. Então, qual é a sua chance? Se eu não posso escolher todo mundo à minha volta, se eu não vou ter opção de só ter pessoas fraternas, se eu não tenho opção de só ter gente legal, o único apoio de verdade que eu posso ter é saber que eu sou importante. E a sua opinião, a meu respeito, é só uma opinião. Só isso. E aí nós vamos ficando fortalecidos por dentro, sabendo o que viemos fazer na Terra. Então, nossa indicação é assim, como é que eu faço então, Espírito? Para começar a pensar dessa forma, eu vou te dizer, crie um caso de amor com você mesmo. Tenha um caso de amor com você mesmo. Olha, o que você gosta? Essa hora é muito boa. Aí começamos assim, ó. Quem gosta de pescar faz tempo que não pesca, quem gosta de passear faz tempo que não passeia, quem gosta na academia faz tempo que não academia. A gente não faz nada que a gente gosta, é só sobrevivência e prioridade. Então a pergunta é essa. No seu dia de 24 horas, que tempo é gasto com você? Alguma coisa que você gosta? Tenha um caso de amor, que daí quando alguém fala assim, você não vale nada, você não presta, isso não te toca. Você está sólido por dentro. Hoje, você fala assim, ó, você não vale nada. Tá com o sofá? Peguei um psicólogo, deu um trauma. Jovens, o namorado não vem, ela pensa em suicídio. É fragilidade dentro. É de dentro. E como você está forte para dentro, exemplo de Jesus.
cansado de bater nele, inalterável. Ele não sabia o que ele veio fazer, sabia quem era ele, e deixou claro. Pessoal, é o seguinte, ó, eu sou o pastor, vós as ovelhas, combinado? Ele falou, não, o senhor é o pastor. Eu? Ah, não, quem está agindo? Ah, não sou não. Não, gente, toma posse do que você veio para ser. Eu vejo isso em todo lugar. As pessoas vão se diminuindo. E como eu não assisto palestra de quase ninguém, eu só vou quando eu vou poder palestra, eu posso falar, porque se alguém falar isso, né, já dá. Eu vejo palestrando que começa assim: olá pessoal, tudo bem? Não é palestra, não é só uma conversadinha. Já começa a se pôr para baixo, gente. Não, dá valor no que você está fazendo. Gente, eu estudei, eu preparei, li a palestra, presta atenção porque vai valer a pena. Quando você já chega duvidando do ser, quando você fala assim, oi pessoal, bem nervoso, o que fica para todo mundo? Vai demorar para acabar hoje. Tudo começa na gente. Tudo começa em você. Então tenha um caso de amor com você. Cuida de você. Fala bem de você. E aí? Como é que vai? Aí você fala, vou muito bem. Aí você, mas não que nem você, né? Mas que nem eu é difícil. Que nem eu tenho que se dedicar, que nem eu tenho que se empenhar. Muito cuidado para não ser que nem eu. Não tenha vergonha. E aí eles vão falar assim para você, egoísta. Essa que você fala? Obrigado. Porque, gente, é a opinião dele, deixa ele com a opinião dele, não tem problema nenhum. O problema é a tua consciência, sabe assim? O Senhor da vida me criou, faz coisas maravilhosas. Deus não erra, eu não sou um erro. Eu até erro, mas eu não sou um erro. Então existe um plano para mim, existe um projeto para mim. E se eu estou numa fase ruim da vida agora, ruim, isso não me define. Até porque, Espírita, olha para mim. Vocês acreditam mesmo que Jesus nasceu na terra para trabalhar com madeira? Para ser carpinteiro? E ele fez isso mais tempo do que foi Jesus. O Jesus nosso foi 3 anos de mensagens. 3. Ele fez muito tempo o que ele não veio para ser, até fazer o que ele veio para ser. Você está numa condição errada, está num trabalho errado, na situação de não tem problema nenhum. O projeto seu deve dar certo. O projeto seu é de vitória. O projeto seu é para que você aprenda a se amar, a ser feliz e possa ajudar as pessoas com alegria. Com alegria. Então tenha um caso de amor por você. E assim, esperando que essa reflexão toque o coração de todos nós, oramos, agradecendo, Senhor. Imundas-me no esplendor da tua luz, e contudo cego não te vejo. Falas-me na eloquência do teu verbo, e no entanto surdo não te ouço. Abraças-me na ardência do teu amor, e no entanto insensível não te sinto. Ó estranha contradição, tu tão perto de mim, e eu tão distante de vós. Desvela-me, Senhor, os olhos cegos do orgulho, abre-me os ouvidos surdos da vaidade, sensibiliza meu coração duro de maldade, para que eu possa encontrar a sua divina grandeza na intimidade do meu ser. Pela atenção com que me ouviram, muito obrigado, Senhor.